Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui no trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para a Evangelho Terapia dessa semana. Possamos ter a certeza do amparo da espiritualidade, mesmo nesse ambiente virtual, ter a certeza que Zico Horta e seus colaboradores estão conosco a nos velar e a transmitir para nós vibrações de enorme carinho e de afeto. Possamos nesse momento nos entregarmos em prece, agradecendo ao Pai pela dádiva da vida, pela oportunidade da encarnação. Agradecer a Jesus, o Mestre amado, que há 2000 anos esteve conosco, nos deixando o Evangelho. Possamos, Mestre, entender que Teus ensinamentos são rotas de orientação para toda a nossa existência. Agradecer a Zico Horta e aos seus colaboradores que velam por nós e que temos a certeza que estão conosco nesse momento. Que assim seja. Então nós vamos hoje fazer a Evangelho Terapia dessa semana, como eu falei, tendo como título, como tema, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos. E nós vamos ler um trecho de uma mensagem já na Instrução dos Espíritos, do Espírito de Santo Agostinho. A mensagem foi psicografada em Paris, 1862. E o tema que é abordado nessa mensagem, o item 12, é o duelo. Então nós vamos ler aqui o princípio desse item 12 e o que Santo Agostinho coloca para nós. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse a ele a Pedro, no jardim das oliveiras, mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa? Onde a grandeza d'alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a pode lavar? É muito interessante essa colocação de Santo Agostinho, Primeiro de tudo, vamos nos reportar à época de Kardec, quando da publicação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, era ainda comum o duelo. Duelo no sentido de você, por meio do duelo de físico, você se livrar de uma injúria, de uma ofensa, E havia o duelo por espada, o duelo por pistola. Mas independente disso, nós temos que entender que esse tema, apesar de não parecer atual, podemos trazer para a atualidade, meditando que esse duelo pode acontecer muitas vezes não de uma forma efetiva, Apesar de que vemos ainda efetivamente em nossa sociedade aqueles que por uma ofensa qualquer sofrem por conta dos outros que acham que podem lavar a sua honra por conta disso. As pessoas às vezes se equivocam e acham que podem, mediante uma ação violenta, limpar a sua própria consciência, a sua própria honra, o seu próprio nome. Infelizmente ainda vemos isso, não de uma forma tão intensa como acontecia à época ainda de Kardec ou mesmo antes disso, mas infelizmente vemos isso. A questão toda aqui não é o duelo em si, mas a mensagem que o Santo Agostinho busca trazer, tendo por base o Evangelho de Jesus. Ele faz aqui duas citações de Jesus que são muito profundas. A primeira, quando Jesus fala que aquele que nos batesse a face direita nós oferecêssemos à esquerda, e a segunda passagem de Pedro, que chega a cortar efetivamente a orelha do soldado do Sinédrio que havia vindo prendê-lo. Jesus restitui
essa agressão, né? Ele coloca novamente a orelha que foi cortada por Pedro, né, na cabeça do soldado, o que causa grande espanto a ele, e lança a Pedro, né, essa questão de que Pedro embainhasse a espada, que aquele que vive pela espada perece pela espada. Nós temos que parar para pensar, principalmente na proposta de Santo Agostinho, e acima de tudo na análise que ele faz das passagens de Jesus, de como nós agimos perante uma ofensa, como nós agimos perante uma injúria, como nós agimos perante uma calúnia, uma difamação. Obviamente, nós temos que ter uma conduta muito equilibrada. Não é você, tendo a sua consciência tranquila, não se defender, não se dar ao direito, né, de tentar refutar qualquer coisa que seja lançada contra você. Não. A questão é como fazê-lo. Como você deve agir e atuar nessas situações. Porque muitas das vezes nós duelamos com o outro por meio de palavras. Se não existe o duelo efetivamente falando por meio de armas, como acontecia ainda na época de Kardec, existe muitas das vezes, ainda hoje, existem os duelos fatais na utilização de armas, sim, no sentido não de duelar, mas de você tentar, como nós falamos aqui, limpar, né, a sua honra ou se defender por meio de um ato violento. Mas existem muitas das vezes os duelos verbais, os duelos com membros da família, os duelos com parentes, né, afetivos, os duelos no ambiente de trabalho, o duelo no ambiente social, em que nós acreditamos que às vezes a forma que falamos, o que dizemos, como nos impomos, irá fazer com que estejamos com a razão. O que temos para pensar aqui é a questão da humildade e, acima de tudo, da não violência. A humildade de você saber defender seu ponto de vista, defender a sua opinião, defender os seus direitos, mas de uma forma equilibrada, sabendo o que você está fazendo, tendo uma plena consciência da sua conduta. Somos levados, muitas das vezes, por uma cegueira. Quantos de nós, no momento de raiva mesmo, né, não ficamos cegos, né? Existe até essa força de expressão, o fulano ficou cego de raiva. É uma coisa que é uma força de expressão que é muito, muito interessante se pararmos para pensar, que existe uma cegueira momentânea, não uma cegueira no aspecto físico, mas uma cegueira no aspecto de razão, do equilíbrio, de você discernir nos seus atos. E às vezes essa falta de discernimento dos seus atos gera essa cegueira. E essa cegueira pode ocasionar muitas das vezes um duelo verbal, um duelo de atitudes, um duelo mesmo físico. Se somos motivados às vezes, né, não nos controlando, ainda existindo em nós uma selvageria que é inerente ainda à espécie humana, que estamos no processo de aprimoramento, em que às vezes até a agressão física pode vir à tona. A questão toda aqui é exatamente essa. É qual a nossa conduta, qual a nossa postura, como devemos nos colocar. Lembrando que o capítulo, né, é o amai os vossos inimigos. Então, quando nós duelamos com alguém, por mais que estejamos certos, talvez nós não saibamos qual a postura que devemos ter e acabamos criando, né, um não amor por aquele que está conosco. É algo muito interessante, né, quando nós paramos para pensar com relação à política. Em política, às vezes, vemos muito isso. A política, você tem a divergência de opiniões, a divergência de ideologias. E aí você pode colocar isso, dei a política como exemplo, mas podemos estender a questões religiosas ou a questões simplesmente ideológicas. Você tem seu ponto de vista, a sua opinião. Mas você tem que entender que o outro tem o ponto de vista e a opinião dele. E dar a esse a oportunidade de expressá-lo. Assim como você também pede a oportunidade de expressar. Mas dentro de uma forma de equilíbrio, de compreensão, de entendimento, né, do outro. Se não temos ainda a capacidade de amar o inimigo, temos que começar a exercitar esse processo de entender o nosso inimigo, o nosso eventual desafeto.
entender a condição dele, entender a nossa condição e buscarmos nós, de nossa parte, manter um outro tipo de conduta, um outro tipo de atitude. O grande filósofo francês Lavoisier, né, ele tinha uma frase dele que eu acho muito interessante, que ele fala assim: eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até mesmo a minha morte o seu direito de você falar o que você acha. É fantástico isso. Você pode não concordar com a pessoa, mas você defender o direito da pessoa se opinar, né, dela dar a sua opinião. E não criar esse processo, às vezes, de um duelo verbal. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos ter a ideia ou a intenção de buscar a nossa mudança, de buscar a nossa reformulação, de entender o momento de calar. Quando Jesus fala que nós não viéssemos se agredidos numa face, viéssemos a dar a outra, e se isso não acontece efetivamente, se nós somos ofendidos em determinado momento, não devemos responder aquela ofensa com outra. Não devemos ter para com o outro a mesma atitude que ele está tendo para conosco. Devemos parar e pensar. Mesmo que o que ele esteja fazendo não é o correto, é o direito dele fazê-lo. E cabe a nós respeitar esse direito e, acima de tudo, buscar modificar a nossa conduta. Porque talvez a nossa conduta modifique a conduta do outro. Uma passagem muito interessante, né? Na sequência dessa prisão de Jesus no Monte das Oliveiras, que é citado aqui por Santo Agostinho, Jesus é levado pelos soldados do Sinédrio até Pôncio Pilatos, que era o governador da Galiléia. E Pôncio Pilatos, não havia nada, juridicamente falando, que fosse algo que pudesse punir Jesus. Quando ele é levado até Pôncio Pilatos, aquilo que é tido como motivo da sua prisão é de que Jesus teria dito que era rei. E à época, apesar de Herodes ser um rei representativo do povo judeu, existia um imperador romano que era o rei efetivo daquele local. Então, a partir do momento que Jesus, teoricamente, se coloca na posição de rei, ele está indo contra o Império Romano, contra o imperador. Então, ele é levado até Pôncio Pilatos com essa questão. Ele diz que é rei. E a primeira pergunta que Pilatos fala: és rei? Jesus fica calado. E um soldado do Sinédrio vem e esbofeteia Jesus. A reação de Jesus é fantástica, né? E um exemplo de conduta. Jesus é esbofeteado, olha o soldado do Sinédrio e fala: por que me bate se nunca te fiz nada? E eu queria ser, né, como eu costumo falar, uma formiguinha para ter acompanhado a vida desse soldado, que certamente essa frase calou fundo na consciência desse espírito por muito tempo. O que fazes, né? Por que me bates se não te fiz nada? Então é essa conduta que Jesus fala, né? De quantas vezes nós somos ofendidos ou agredidos, né? Se não fisicamente, muitas vezes por palavras ou por gestos de alguém. Qual é a nossa conduta? Se temos a consciência tranquila e íntegra da nossa postura, da nossa posição, devemos mantê-la e mantê-la com serenidade. E se retribuirmos isso na mesma altura, vamos estar, como nós falamos, né, e esquecemos disso, nos rebaixando, se assim podemos colocar, a condição daquele que fez aquilo. Quando na passagem, né, que ele fala para Pedro, aquele que vive pela espada, perece pela espada, é que aquele que tem uma postura violenta, uma postura de agressão, uma postura de ofensa para com o outro, obviamente vai receber isso em troca. Obviamente vai receber isso em troca. Porque é uma reação à sua postura, à sua atitude. Jesus, ao ser agredido pelo soldado do Sinédrio, ele não reage. Ele age de uma forma diferente, fazendo com que aquele espírito viesse a refletir na atitude dele. Imaginemos o que Pilatos tenha pensado nesse momento. Quem é esse homem que é esbofeteado e não reage mesmo sendo prisioneiro, nem sequer com uma palavra? Então, é essa questão. Às vezes o duelo na sociedade atual
se não é o duelo efetivamente falando, existe às vezes esse duelo, né, da ofensa, da calúnia, da colocação feita. Quantos de nós temos problema no nosso local de trabalho? Quantos de nós às vezes sofremos por coisas que são às vezes até inventadas por outras pessoas? Qual é a nossa postura? Abaixar a cabeça? Não. Não é isso que Jesus propunha. Ele propunha, como eu falo, não a subserviência, mas a humildade. Ser humilde não é ser subserviente. Ser humilde é você ter a consciência tranquila e íntegra daquilo que você faz, da sua conduta. E que a sua conduta seja perante, né, ao outro nesta integridade. Dessa forma. Então, vamos parar para pensar o quanto, mesmo parecendo, né, anacrônico essa questão do elo, o quanto ela é ainda vivida na nossa sociedade. O quanto é vivida na nossa sociedade. Está em falta o álcool em gel. Aí chega uma caixa de álcool em gel no supermercado. Nós às vezes duelamos com a pessoa de uma forma indireta, né? Aquela frase antiga que às vezes a Valdeia fala, né? Uma frase antiga que às vezes as pessoas não conhecem: farinha é pouco, meu pirão primeiro. Isso não é um duelo, né? Você estar duelando com aquela pessoa por um bem material, essencial naquele momento, mas material. Por que não você pegar somente dois, né? 2 vidros daquele álcool e deixar os outros para as outras pessoas? Não, nós estamos duelando sempre com o outro. Somos motivados ainda por um sentimento de barbárie que faz com que, por um instinto de conservação e preservação, instinto animal que ainda trazemos, nós não pensamos no outro e duelamos com o outro. Duelamos com o outro buscando defender o nosso local, né, o nosso emprego. Duelamos com o outro buscando defender, às vezes, nosso ponto de vista. Duelamos com o outro buscando defender nossos interesses. Duelamos com o outro buscando defender a nossa opinião. Qual deveria ser a nossa conduta? A conduta daquele que tem humildade, que reconhece, que às vezes pensa assim: eu acho que eu estou certo, mas o outro coloca a opinião dele e você pensa: nossa, eu estava errado. E ter a humildade de reconhecer isso. E não chegar, né, e duelar com o outro mesmo reconhecendo que você está errado. Dar ao outro o direito de defender o seu ponto de vista e você também fazê-lo. E pensar que muitas das vezes, né, o equilíbrio está exatamente na forma com que você vai lidar com essa situação. De perceber que o outro está certo e você está errado. E aí superando, né, uma das grandes chagas, se não a maior, o maior egoísmo, e do egoísmo nasce tantas outras, como por exemplo essa, o orgulho. De chegar e falar assim: fulano, você está certo, eu estou errado. Me desculpe. E deixar de criar um embate, né, duelístico com o outro, acreditando que você é o detentor da verdade plena, acreditando que a sua espada é mais forte, mas tendo o entendimento que a sua postura é que é mais forte. Então que nós possamos, meus amigos, parar para pensar nisso. Essa é a proposta do Evangelho de hoje. Não o duelo efetivamente como acontecia ainda na época de Kardec, mas esse duelo que encontramos na nossa sociedade, em que não pensamos muitas das vezes no outro, em que tentamos nos sobrepor às necessidades, às vontades, os interesses do outro, em detrimento das nossas necessidades, das nossas vontades e dos nossos interesses. Entender que muitas das vezes aquilo que falamos pode ser tão prejudicial quanto a arma, né? Um tiro de uma arma. Que às vezes aquilo que pronunciamos com relação a uma pessoa, o que venhamos a falar de uma pessoa, o que venhamos a falar para uma pessoa, pode ser um processo tão forte quanto você utilizar, né, uma arma de fogo. Você pode estar matando uma pessoa ali, naquele momento, naquilo que você fala, naquilo que você coloca, naquilo que você diz para ela. Ou, muitas das vezes, né, não vocês, que vocês são espíritos diferentes, eu ainda estou em processo de aprendizado, quando eu falo do outro pelas costas, sem dar direito a esse outro de se defender. E crio, às vezes, uma situação, uma ambiência
que vai trazer sofrimento àquela pessoa. Eu estou, de alguma forma, é um tema que inclusive está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Assassinando aquela pessoa, assassinando sua vontade de viver, assassinando seu ponto de vista, sua opinião. Tinha uma série que passou na Netflix adolescente, né? Os 13 Porquês, muito interessante, em que ali, né, uma série que aborda a questão do suicídio entre jovens nos Estados Unidos, e ali uma coisa muito interessante, como aquilo que você fala de uma pessoa pode fazer aquela pessoa tirar às vezes a própria vida. Como se cria uma situação tal em que você mata na pessoa a vontade de viver. E assim também cabe o duelo. Às vezes aquilo que nós falamos na tentativa de fazer com que a nossa vontade se sobreponha à vontade do outro, estamos duelando. E estamos às vezes nos equivocando, achando que estamos certos e estamos errados. Achamos que a nossa verdade é a única verdade quando ela não existe. Então, meus amigos, possamos parar e pensar nisso, meditar. Entender que a primeira forma de amarmos o nosso inimigo é respeitando, entendendo, não querendo criar para com ele um duelo, mesmo que seja um duelo de criação mental, de vibração mental. Porque podemos fazer esse duelo de vibração mental. Espíritas que somos sabemos disso, do poder do nosso pensamento no sentido de construir e destruir. Então que a nossa conduta seja sempre a conduta de entender o outro, mas acima de tudo entender a nós próprios, nossos equívocos, imperfeições, limitações e o quanto temos que mudar, o quanto se faz urgente e necessária a nossa mudança. Se queremos que o outro seja doce no falar conosco, falemos de forma doce. Se queremos que o outro seja cordial para conosco, sejamos cordiais. Se queremos que o outro nos entenda, entendamos-lo. Tenhamos a certeza de que ele também tem coisas a dizer. Talvez eu possa não concordar com aquilo que ele diz, mas como diz Lavoisier, eu vou defender com a minha própria vida o seu direito de dizê-lo, mesmo que eu não concorde, porque é o direito dele fazer isso. Então possamos nós pensar nisso, que na sociedade em que vivemos atualmente, e que infelizmente uma sociedade ainda motivada, né, pela ambição capitalista, eu tenho direito a defender o meu trabalho? Sim, mas que eu faça isso com integridade. Eu tenho direito a defender a minha ideia? Sim, mas que eu faça isso com equilíbrio. Eu tenho direito a defender meus interesses? Claro, mas que eu faça isso com responsabilidade. Que eu faça isso pensando também no outro, que o outro também tem esses direitos. Então, qual é o meu dever? O meu dever, né, meu pai falava muito isso, né? Nós conhecemos muito os nossos direitos, mas esquecemos dos nossos deveres. E o nosso dever, no princípio básico de amar o nosso inimigo, é, acima de tudo, aceitar ele, como quer que ele seja. Se ele é determinada pessoa e age daquela determinada forma, não quer dizer que eu vou fazê-lo. Posso ter a minha forma de viver e a minha postura, mas eu não tenho o direito de fazer com que aquela pessoa haja e viva como eu acho certo. Então, paremos para pensar nisso, nesse duelo, nessa proposta de Santo Agostinho. No duelo, muitas das vezes, que temos com o nosso próximo, um duelo mental. Que asserenemos nossos corações e nossas mentes, entendendo que o outro também tem seus direitos e seus deveres, e que eu tenho os meus direitos e meus deveres, e que eu não devo duelar com ele. Que eu devo, acima de tudo, me modificar. Se a modificação dele acontecerá ou não, cabe a ele isso. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.